Olá, saudações e boas-vindas a mais uma gravação aqui do nosso canal Cocriando no YouTube, em gravação simultânea para o podcast Cocriando na Podosfera. Estamos aqui iniciando a terceira palestra nesse dia de comemoração, que é o dia 12 de março, dia do bibliotecário e da bibliotecária. Tivemos aí a palestra de abertura com a professora Ana Cristina, na sequência a colega Yolanda da CBL, tá tudo aqui organizado na playlist, caso você não tenha acompanhado, para você voltar, assistir novamente, dar o seu like, comentar, compartilhar e nos ajudar aí no engajamento do canal, tá? Na palestra, nessa terceira palestra, nós temos como título o voluntariado na Biblioteca Comunitária Sonho Azul. E a nossa convidada é a nossa colega bibliotecária, vou trazê-la à tela, a Ariadla Matos. Bem-vinda, colega, vou ler aqui brevemente o seu currículo, tá? A Ariadla, que é uma parceira aí de muitos anos, né, dos nossos projetos, que eu coordenei com Joana, né, em parceria a gente fez muita coisa bacana aí pela nossa área. A Ariadla é bibliotecária escolar, bibliotecária social media, produtora cultural, artista visual. É bibliotecária voluntária na Biblioteca Comunitária Sonho Azul, atua na Secretaria de Comunicação do Instituto Antônio Justa, aí tem o Instagram, tá? @Instituto Antônio Justa. É pós-graduada em alfabetização e letramento e MBA em inteligência competitiva e inovação em marketing pelo Centro Universitário Uniamérica Descomplica. É bacharela em biblioteconomia pela Universidade Federal do Ceará, editora de vídeos, vinhetas e thumbnails aqui para o canal Cocriando, é idealizadora do projeto Conhecendo as Bibliotecas e tem o Instagram também, tá? @Projeto Biblio. Atuou como social media e designer dos projetos Mostra de Contação de Histórias, Raiz de Encanto e Capoeira Viva. E outros projetos também, né? Cine Colônia e Justa Imagem. Foi bolsista voluntária do projeto Plurissaberes, sediado na Biblioteca de Ciências Humanas da UFC. É assistente de produção dos projetos Cine Sonho Azul e Sarau Sonho Azul. Bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Acadêmica, o PIBIC, e Iniciação Acadêmica na Divisão de Preservação do Acervo do Sistema de Bibliotecas da UFC. Participou da exposição virtual Retratos da Pandemia e do 7º Encontro de Cultura Artística da UFC. Foi monitora do projeto Memorial do Prece e da 8ª Semana Acadêmica de Moda. É mediadora de oficinas no projeto Bibliotecando, Ações Socioculturais em Bibliotecas Públicas e Comunitárias, isso em 2019, né? E como área de pesquisa, ela atua na biblioteca comunitária, cultura de fãs, cultura pop, cultura e mídia, criação de conteúdo e redes sociais. Todas as vinhetas, né, dos nossos projetos foram aí desenvolvidas pela Ariadla, que é, de fato, uma artista nata e da nossa área de biblioteconomia. Aí a palavra está com você, viu? Bem-vinda. Muito obrigada, Divander. Eu vou começar aqui pela minha audiodescrição, tá? Me chamo Ariadla Matos, sou mulher branca, de cabelo cacheados, curtos, até a altura do ombro. Eu uso óculos de grau, estou usando uma blusa preta. Na blusa aqui não dá para ver, mas eu estou com a logo da Biblioteca Comunitária, né? Que na logo é uma cor branca, tem um desenho do livro, e abaixo está escrito Sonho Azul. Em tela, aparece atrás uma estante cheia de livros. Eu estou aqui na sede do Instituto, mas eu não estou na biblioteca, que é uma salinha extra. Esses livros aqui são todos para a gente catalogar ainda, tá? E antes de realmente iniciar, de fato, falando sobre o voluntariado e a biblioteca comunitária, eu preciso falar sobre o bairro, né, a história do bairro aonde essa biblioteca está inserida. A biblioteca fica em Maracanaú
e o bairro aqui é o Antônio Justa. Mas antes eu vou falar um pouquinho da história desse bairro aqui, tá? Em 1920, o Ministério da Educação e da Saúde criou um departamento de profilaxia da lepra para controlar a contaminação da hanseníase. Naquela época, não havia medicamentos e os conhecimentos específicos mais efetivos para a cura da doença. Então, foram implementadas medidas de isolamento compulsório e sustentada por um modelo tripé. Nesse modelo, os doentes eram isolados e tratados nas colônias, e naquela época o termo mais utilizado era leprosário. E os familiares eram monitorados em unidades chamadas dispensários, e as crianças nascidas das mães internadas nas colônias eram levadas para orfanatos chamados preventórios. No Ceará, a gente teve 2 colônias, tá? A primeira foi criada em 1928, a colônia Antônio Diogo, que é lá na cidade de Redenção, e hoje a arquitetura ainda é toda preservada, e lá funciona um centro de convivência, tá? Quem quiser ir lá visitar, ainda tem essa estrutura. Já a segunda foi aqui, a colônia Antônio Justa, criada em 1942, quando a cidade de Maracanaú ainda era distrito de Maranguape. Atualmente, alguns lugares ainda permanecem com a arquitetura antiga, muita coisa se perdeu, pelo descaso do governo, pelas ocupações que modificaram as estruturas, né, das casas, mas é possível ainda visitar alguns desses espaços durante a visita guiada, que é realizada pelo Instituto Antônio Justa, tá? E na década de 80, aconteceu um processo de desativação dessas colônias de isolamento compulsório, e após esta ação, a comunidade Antônio Justa permaneceu e permanece desassistida em relação aos direitos básicos, como saúde, educação, segurança, e foi nesse contexto que surge o Instituto Antônio Justa em 2018, a gente chama muito de IAJ, para economizar a palavra, né? E esse instituto ele foi criado por alguns moradores aqui da comunidade com o objetivo de se auto-organizar, e é uma associação que busca promover ações culturais, educativas, esportivas e ambientais para a comunidade, com o intuito de transformar o cenário social ao conscientizar, preservar e resgatar a cidadania dos moradores do bairro. Desde 2018, começou aqui, tá? Com essas 5 pessoas, e depois, agora em 2025, a gente está com cerca de quase 30 voluntários. E desde 2018, o Instituto ele cria ações e realiza parcerias com projetos que beneficiem a comunidade. Dentre esses projetos está a Biblioteca Comunitária Sonho Azul, que foi inaugurada em 2021, no dia 8 de setembro, com o apoio da Fiocruz, através de um edital. Com esse recurso, foi possível contratar por 6 meses uma bibliotecária e 2 bolsistas moradoras aqui da comunidade para atuarem no atendimento do usuário, além dos voluntários do Instituto que ajudaram também nesse processo de iniciação. Quando a biblioteca foi inaugurada, a gente já tinha boa parte do acervo catalogado e disponível para empréstimo. Essa catalogação ela foi feita de forma manual, até hoje ainda está assim, e também a gente usa o sistema de classificação e cores, que é baseado num trabalho realizado por Cida Fernandes, que é uma estudiosa da área da biblioteca comunitária. E a maior parte do nosso acervo ele é formado por doações. Atualmente a gente tem 1.700 livros catalogados e disponíveis para empréstimo, tá? E temos cerca de 600 ainda esperando o processo de catalogação. Ano passado, a gente iniciou a migração dessa catalogação e ficha para o sistema BibLivre, mas é um processo bem lento, mas em algum momento a gente vai conseguir terminar. E assim, sobre as bibliotecas comunitárias, né? Elas surgem a partir da mobilização da comunidade em suprir as necessidades informacionais do ambiente em que elas estão inseridas.
E com a Sonho Azul não foi diferente. O nosso objetivo aqui é oferecer acesso gratuito, igualitário à informação, à educação e à cultura, promovendo a inclusão social e o desenvolvimento pessoal dos membros da comunidade, com o comprometimento de criar um ambiente acolhedor, inspirador, que fomente o hábito da leitura e contribua para o crescimento educacional e cultural de todos, independente da idade ou origem, e incentive a construção de uma comunidade ativa, engajada e bem informada. E a gente vem conquistando isso através dos projetos e atividades realizadas pela biblioteca. Os projetos, eles são realizados pelos voluntários, e atualmente a gente está com o projeto de roda de leitura, Cine Sonho Azul, Sarau Sonho Azul e Alfa Letrando, reforço de leituras, mas a gente já teve outros projetos, como Sexta das Artes, Clube de Leitura, que eles foram interrompidos, eu acho que foi em 2023, tá? Mais ou menos naquele período. E as atividades são realizadas por meio de parcerias. E essas parcerias é quando alguém entra em contato para fazer alguma ação aqui em nossa sede e a gente mobiliza a comunidade para participar. Só em 2025 já tivemos atividade de pintura com uma artista local, oficina de RPG, apresentação de teatro e mediação de leitura com alunos do curso de biblioteconomia. E esses projetos, né, e atividades, eles não apenas incentivam o gosto pela leitura, mas também criam um ambiente colaborativo, criativo, onde é possível se expressar, aprender e desenvolver habilidades cognitivas e emocionais. E eu não posso deixar de destacar o projeto Alfa Letrando. Alfa Letrando Reforço de Leitura, que a gente tem dois. Que foi criado em 2023, que é direcionado para crianças de 6 a 11 anos, e foi uma demanda da comunidade, e a percepção dessa demanda também foi vista pela comunidade, porque 3 estudantes de pedagogia que moram aqui no bairro, por meio de estudos, viram que as crianças entre essa idade de 6 e 11 anos têm dificuldades com a leitura, e elas apresentaram uma proposta, e hoje é um dos nossos principais projetos. A gente atende cerca de 25 crianças e tem uma lista de espera. Inclusive, esse projeto ele encerrou ano passado e ele volta agora, no mês de março, né? E aí, no segundo semestre, tudo isso, tá, que foi feito com reforço de leitura, foi sem recurso. Mas ano passado, através de um projeto, no final do segundo semestre, a gente criou o Alfa Letrando do autor ao livro, que se diferencia do reforço de leitura, e esse projeto ele foi idealizado para a categoria de literatura de um edital da PENAB, e aí proporcionou às crianças a oportunidade de escrever um livro de forma coletiva. Graças a esse recurso, né, do edital, a gente conseguiu lançar o livro na versão física, que está disponível aqui na biblioteca, e uma versão digital, que o link está disponível no Instagram, no site, no Mapa Cultural. E esse projeto ele durou cerca de 6 meses, com a mediação das educadoras Girlane, de Neuda e Karina, são essas 3 pessoinhas aí que aparecem nas fotos. E durante esse percurso, as crianças tiveram encontros com autores, participaram de oficina criativa, exploraram o universo da leitura, e o encerramento, que foi um momento maravilhoso, essas fotos são do encerramento, tá? Foi uma tarde de autógrafos com os pequenos escritores, com um jantar para a família e direito a um tapete vermelho. Eu achei muito chique a questão do tapete vermelho, as meninas arrasaram na decoração. E, assim, ao promover, né, um projeto de escrita de um livro coletivo, no caso esse daí que é o título do livro é Histórias Fantásticas, as crianças, elas não apenas aprimoraram suas habilidades literárias, mas também tiveram a oportunidade de ver o seu trabalho reconhecido e sendo disponibilizado para a comunidade. E isso acaba criando um sentimento de pertencimento e de realização. E a atuação desses projetos, né, atende ou tenta atender, eu acho que a gente sempre busca isso, uma demanda da comunidade, mostrando uma escuta ativa,
das necessidades locais e ajudando a fortalecer a relação da biblioteca com os moradores, né? E quando a gente disponibiliza o livro nas plataformas online, disponibiliza aqui na biblioteca para empréstimo, permite que o impacto dessa ação alcance um público maior e, de alguma forma, atrai olhares para essa comunidade que tem um grande potencial, né? E além desse projeto, como eu já falei, né, tem as rodas de leitura, tem o Cine e o Sarau Sonho Azul, que são ferramentas de incentivo à cultura e de incentivo à leitura também, né? E a autora Cida Fernandes, ela fala que o acesso à literatura permite que as pessoas projetem uma outra realidade e perceba a partir da imaginação, a partir da alteridade, que o mundo não é estático, que ele pode mudar e que as pessoas se fortalecem, se empreenderem nessa luta. Este é o impacto, a resistência cultural que esses equipamentos promovem na comunidade. E esse equipamento que ela fala são bibliotecas comunitárias. Então, essa interação constante com esses projetos trazem benefícios a longo prazo. Muitas vezes eles não vêm agora, eles custam um pouquinho para chegar. E a comunidade, né, a gente pode ver o aumento da autoestima das crianças, do aprimoramento das habilidades de leitura e escrita, e o estímulo ao senso de coletividade e à valorização da cultura e do local onde elas residem, que tem uma história importante aí por trás. E nós, né, usamos a educação e as atividades culturais como um instrumento de transformação dessa realidade social. E ver o crescimento dos projetos e o impacto positivo que eles geram nos motiva a continuar. Esse impacto ele é mais significativo quando percebemos que essas ações são sustentadas por um esforço coletivo, porque os projetos eles são mantidos através do trabalho voluntário. Às vezes a gente consegue iniciar algum com apoio de editais, mas só consegue manter com os voluntários, que são pessoas, né, que doam parte do seu tempo para realizar as atividades sem remuneração financeira. E para vocês entenderem melhor como é que funciona aqui no Instituto, né? Existe o Instituto Antônio Justa, e que realizam vários projetos, incluindo da biblioteca, e cada projeto do IAJ tem a sua equipe ou um responsável principal. Então, a gente tem a equipe da biblioteca, que realiza os projetos da biblioteca, mas sempre que necessário, outros voluntários dos outros projetos se unem para ajudar, principalmente nos eventos. E essa colaboração entre os projetos demonstra a importância do trabalho em equipe, que são essenciais para as conquistas da instituição. E um conceito, né, falando um pouquinho agora do trabalho voluntário, o conceito de trabalho voluntário ele é formalizado pela Lei número 9.608, do dia 18 de fevereiro de 1998, que define o serviço voluntário como uma atividade não remunerada, prestada a entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos, com objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência. Essa lei também deixa claro que o trabalho voluntário não gera vínculo empregatício ou obrigações trabalhísticas. No entanto, ser voluntário exige mais do que apenas boa vontade, tá? É necessário gostar do que se faz, ter dedicação, comprometimento e responsabilidade como qualquer outro trabalho remunerado. O voluntariado, ele é movido pelo desejo de contribuir para o bem comum e gerar mudanças positivas na sociedade, proporcionando tanto aprendizado e novas experiências para quem oferece ajuda, quanto para quem recebe. E durante a minha formação acadêmica em biblioteconomia, eu participei de algumas ações voluntárias, como parte das atividades de disciplinas e projetos de extensão. E foi na disciplina de gestão de recursos humanos em unidades de informação que eu conheci a Biblioteca Comunitária Sonho Azul. E como requisito da disciplina, precisávamos realizar uma atividade de uma biblioteca. A minha equipe era composta por 5 pessoas, e a gente entrou em contato com a Sonho Azul, que na época ainda estava em fase de inauguração,
E como as meninas moravam cada uma numa cidade, eram bairros diferentes de Fortaleza, não era viável estar na biblioteca de forma presencial. Então, toda a proposta foi criada para divulgação da biblioteca nas redes sociais. E aqui eu trouxe alguns do que a gente fez. E o que inicialmente era só uma atividade breve, com a duração de no máximo uma semana, acabou se estendendo aí por um semestre inteiro, porque a gente viu a possibilidade de acumular horas complementares. E assim, no final do semestre as meninas saíram e eu continuei porque eu queria ter experiências na biblioteca, né, no ambiente em si. E aí, durante esse período, a gente criou, para divulgar a biblioteca, né? Criamos essa série de autoras brasileiras, dicas de livro, Segue o Fio, que era uma tag, uma trend que estava no período, assim, e uma série chamada Conhecendo a Biblioteca, acho que são 4 videozinhos, que a gente explica todo o processo, como é o processo de catalogação de um livro, como é que faz o atendimento, quais são os cuidados com esse livro, e hoje ainda está disponível lá no Instagram, tá? E aí, depois que as meninas saíram e eu continuei, eu dividi o meu horário em estar na biblioteca de forma presencial e à tarde eu ia para o curso. E aí eu só interrompi esse processo de estar vindo aqui presencialmente quando eu iniciei o estágio supervisionado, e aí eu fiquei realmente só, né, nos ambientes virtuais. E ao longo desses 3 anos de voluntariado, diferentes motivações me impulsionaram a continuar. E esse percurso, ele reflete na ideia de Freire e Proença, os dois Proenças, que são 2 pessoas, que afirmam que o indivíduo ele pode primeiro decidir ser voluntário numa organização por motivos relacionados com a sua carreira profissional, mas posteriormente ser impulsionado a manter-se como voluntário por razões diferentes. E hoje o que me mantém engajada não é apenas o meu trabalho como bibliotecária aqui, mas também o Instituto como um todo. Eu tenho interesse em conhecer mais sobre a história do bairro e eu valorizo muito a convivência com os voluntários, que é sempre muito gratificante encontrá-los, e é um local que eu venho aprendendo muito, sabe? Então, a prática do voluntariado, que é incentivado lá no curso de biblioteconomia da UFC, ele estimula os alunos a se envolverem em atividades como essa. No ano passado, a gente recebeu uma turma de alunos que realizaram aqui na Sonho Azul uma atividade relacionada com a catalogação, e nesse ano, um outro grupo de estudantes passou a tarde aqui com as crianças, realizando uma atividade de mediação de leitura. E esses são exemplos que reforçam o impacto do trabalho voluntário que tem tanto na formação dos alunos quanto na comunidade. E aí eu trouxe para vocês alguns benefícios que podem ser agregados na formação quando se tem o trabalho voluntário, né? E um deles é o aprendizado na prática, porque as atividades como foram realizadas aqui, a catalogação e a mediação de leitura, permite que os estudantes ampliem um contexto, né, maior. Eles podem aplicar o que aprenderam, os conhecimentos adquiridos em sala de aula. E outro benefício é o desenvolvimento de habilidades sociais e profissionais, que o contato com a comunidade ajuda a aprimorar a comunicação, a empatia e a capacidade de mediação cultural, habilidades fundamentais para um bibliotecário que deseja atuar com diferentes públicos. Um outro é a consciência social e o compromisso cidadão. O envolvimento com os projetos comunitários sensibiliza os estudantes para as realidades sociais e pode despertar um senso de responsabilidade em relação ao papel transformador das bibliotecas na sociedade. E, por fim, eu trouxe o network, que ao participar de atividades voluntárias, os estudantes expandem suas redes de contatos com profissionais da área, instituições e iniciativas culturais que podem abrir portas para oportunidades futuras. Então, a experiência voluntária não só enriquece a formação acadêmica do estudante de biblioteconomia, mas também fortalece o impacto social da profissão,
Atualmente, aqui, eu cuido das redes sociais do Instituto, inclusive, nos sigam lá na página, é só procurar por Instituto Antônio Justa, e todas as atividades da Sonho Azul são publicadas no perfil. Também eu organizo o acervo digital, aqui está o Instagram, um pouco do acervo digital. Também cuido da escrita de projetos, participo, são um GT com algumas pessoas aqui. E também a gente iniciou no ano passado um projeto de pesquisa para entender um pouco mais sobre a história e para a gente construir um acervo aqui na biblioteca, tanto relacionado à história de Maracanaú, como dos escritores, e também da história da colônia, que tem muito pouco aqui em Maracanaú. A gente quase não encontra as coisas sobre a história. Atualmente, a equipe da biblioteca conta com 7 pessoas, que são as 3 mediadoras do Alfa, e 4 pessoas responsáveis pelo funcionamento da biblioteca, que são 2 bibliotecárias e 2 bolsistas. O nosso maior desafio hoje, e eu acho que desde o início da biblioteca, é manter a biblioteca aberta nos 2 turnos, e a gente só consegue isso com recursos digitais. Em 2023, a gente escreveu 9 projetos direcionados para a biblioteca e passamos em 6. Dentre eles estava o Mecenas, que não era só passar. O Mecenas tem uma fase de captação de recurso que a gente ainda está aprendendo como é que se faz. E com esse recurso a gente conseguiu realizar uma mostra de contação de histórias, produzir um livro da turma do Alfa Letrando e o projeto de manutenção da biblioteca, que a gente conseguiu pagar 2 bolsistas para ficarem aqui na biblioteca no turno da manhã e à tarde, e elas estão desde agosto de 2024 e vai concluir agora em fevereiro de 2025. Então, no final do mês, a gente termina o projeto de manutenção e a biblioteca volta a ficar aberta somente com os horários disponíveis dos voluntários. E os editais, eles ajudam muito, mas é um processo bem demorado. A gente escreveu... Quanto tempo a gente escreveu? A gente escreveu os da manutenção em 2023 e executamos em 2024. E em 2024 a gente já escreveu novos projetos, mas ainda não saiu o resultado. Então, provavelmente, vamos poder executar só no final de 2024 ou então no início de 2025. E uma outra coisa que ajuda a biblioteca se manter, assim, eu espero que apareça bastante, são as parcerias. E através delas a gente consegue movimentar a biblioteca com diversas atividades. Então, apoiar projetos como as bibliotecas comunitárias é fundamental para o desenvolvimento pessoal de quem se voluntaria e para o público que frequenta esses espaços. Segundo o site da BES, atualmente existem 203 bibliotecas comunitárias registradas no Sistema Estadual de Biblioteca Pública do Ceará. Vale ressaltar que esse número não inclui as bibliotecas todas, porque muitas delas não sabem desses sistemas e não sabem fazer essas inscrições, porque as bibliotecas, geralmente, elas são criadas pela comunidade e são geridas por pessoas da comunidade, que muitas vezes não têm acesso à internet. Então, não dá para contabilizar exatamente quantas tem, mas 203 já são muitas bibliotecas. Aqui eu trouxe algumas, tá? Só fazer uma busca no Google, biblioteca comunitárias, e aparece várias. Então, algumas formas de contribuir, né? Poderia ser ofertado oficinas de catalogação, contação de histórias, escrita de projetos para os gestores dessas bibliotecas, que isso contribui para um crescimento dessas pessoas, para que elas compreendam melhor como é que gere esses espaços. E uma outra proposta é oferecer atividade direcionada para a comunidade, como mediação de leitura, oficinas de arte, jogos literários, e entre outras possibilidades, porque aí contribui para que a biblioteca se mantenha ativa. Esses espaços é bem difícil, sabe, se manter. Se não tiver apoio da comunidade local, se não tiver apoio de artistas, a biblioteca acaba fechando. Em 2020, a gente teve um número bem grande de bibliotecas que fecharam, e algumas delas ainda não abriram.
E para finalizar, eu vou apresentar para vocês um pouco dos nossos canais aqui do Instituto. Quem quiser contribuir com o trabalho voluntário, com doações ou parcerias na Biblioteca Sonho Azul, é só entrar em contato pelo nosso Instagram, Instituto Antônio Justa, ou pelo e-mail ajustapresente@gmail.com. E sintam-se convidados a virem aqui na nossa biblioteca, conhecer o nosso espaço e também acompanhar as nossas redes, tá? Pelo Instagram, vocês têm acesso a basicamente todo o nosso conteúdo e os links para outras plataformas. Também convido vocês a assistirem o documentário do Instituto, Apesar dos Muros, Mobilização, Luta e Resistência. Assistindo ele, vocês vão poder entender melhor o que é essa instituição, quais são os projetos que a gente faz, o que é que nos mobiliza a continuar. Já são, acho que, 7 anos de instituição, que foi inaugurada em 2018, né? E lá no canal do YouTube, a gente também vai apresentar, assim, conteúdos da biblioteca e de outros projetos. A gente também tem o Justa Imagem, que foi um curso de audiovisual, e lá tem as produções dos alunos, e da biblioteca a gente tem uma série de contações de histórias, Sonho Azul, que são alguns artistas aqui de Maracanaú, que foi convidado para contar histórias, e também tem a websérie Raízes de Encanto. Essa websérie conta com as contações de histórias que foram apresentadas durante a mostra de contação de história. Então, esse conteúdo está todo lá. O conteúdo de contação de história conta com a caixinha de Libras, né, um intérprete de Libras, e da web tem uma pastazinha lá na playlist só com os episódios em audiodescrição também, com audiodescrição. E, para finalizar, aqui são as referências. E o meu, muito obrigada, Givander, por abrir esse espaço para mim falar um pouquinho sobre a Biblioteca Comunitária Sonho Azul, sobre o nosso instituto. Quem puder acompanhar, nos seguir, nos visitar, venham, tá? Que toda contribuição já ajuda para que a gente se mantenha. Ariadna, que trabalho incrível, né? Eu compartilhei aqui no chat o canal do YouTube, o link, né, de acessar o canal no YouTube, tá? Lá no Instagram tem um e-mail, né, também que você mencionou aqui. Tá tudo lá, né, na bio, não é isso? Isso, eu não anotei o e-mail, né, mas tá lá, assim que acessar a bio, tem todos os nossos contatos, e-mail, Facebook, Instagram, mapa cultural, que aí no mapa vocês têm acesso também aos portfólios dos projetos. Então tá tudo, vou tentar botar tudo disponível. Perfeito. Eu anotei aqui algumas considerações, né, no decorrer da sua fala, a importância do papel social e do trabalho multidisciplinar nesse ambiente, né, que você atua de forma voluntária, a teoria e prática que você trouxe para essa apresentação, ver que a nossa atuação não se dissocia da teoria, né, Ariadna? Então, isso é muito importante, porque eu acho que são aí, é uma via, né, de mão dupla. E a importância de trabalhar tanto a inclusão social como a inclusão digital nas bibliotecas comunitárias, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Na tua visão, essa importância da inclusão social e inclusão digital acontecer aí no ambiente das bibliotecas comunitárias. Pronto, sobre a inclusão social, né? A gente aqui, inclusive, vai ter algumas formações durante o ano, né, para a gente entender melhor sobre essa inclusão social, como é que atende, como é que abrange toda a comunidade, né, para poder, a gente precisa estar preparado para isso também, para poder receber esse público, e se perceber as bibliotecas comunitárias, a maioria delas, né, eu acho que, não vou dizer todas, que eu não conheço todas, mas a maioria estão em uma localidade de vulnerabilidade. Então, abrir esse espaço, ampliar esse espaço para poder receber tanto o público da comunidade, onde a biblioteca está inserida, quanto as outras pessoas, né? E criar um ambiente de coletividade, onde todos possam se receber, todos possam contribuir e aprender juntos. Aqui, existe uma história, né? O bairro carrega uma história de segregação. Então, há muito tempo atrás, as pessoas não podiam entrar no bairro e havia um preconceito com as pessoas que tinham a doença hanseníase, porque podia pegar. Então, ainda hoje, a gente escuta alguns
requisitos dessas histórias, sabe? Então, a gente luta também para isso, para desmistificar isso, de ser um bairro que não pode receber pessoas, né? A gente tenta trazer o público de fora para cá e também está nessa inclusão. E sobre a questão do digital, né, também nas bibliotecas, o digital, principalmente na parte da catalogação, ele facilita, a gente demora muito, né, na catalogação manual. No entanto, funciona, e o que vale para a gente é o que está funcionando. Aqui a gente tem cursos, né, relacionados, a gente tem o Justimagem, que traz o audiovisual para cá, mas a ferramenta utilizada, por exemplo, é o celular, que é uma ferramenta de fácil acesso. Então, a gente vai criar o audiovisual através do que se tem. O que é que a gente tem? É um celular. É um celular bom? É ruim? Ele filma. Então, ele captura imagem. É isso que a gente vai utilizar. Então, a gente trabalha muito com o que a gente tem. E aqui também temos, por exemplo, os cines, né? Que traz um pouco para essa comunidade que não tem acesso a cinema. A gente tinha até uma voluntária aqui que ela nunca tinha ido ao cinema. E, então, trazer para cá um cine, onde a gente apresenta as obras, faz uma mediação após essas obras, contribui para essa questão do digital. E porque muitas bibliotecas em si não têm esse processo da catalogação, não sabe como faz, e fica preso muito, não vou fazer porque eu não tenho um sistema. Vamos fazer as gambiarras, né? As metodologias da gambiarra para tentar funcionar mesmo. Então, eu acho que é muito nisso, trabalhar com o que a gente tem e o que a gente não tem, a gente vai buscar, que são, por exemplo, essas formações. Eu queria aproveitar e pedir que você retornasse ao slide das fichas, né? Vamos apresentar aí um pouco das origens da biblioteconomia, né? Nesse trabalho do bibliotecário de processamento técnico. Que é como a Ariadna falou, né? Por exemplo, eu quero montar uma biblioteca comunitária, não sei por onde começar, não sei qual o sistema. Enfim, antes da parte técnica tem a parte humana, né, Ariadna? Então, assim, a linha de frente mesmo do atendimento, do fortalecimento de vínculo com a comunidade. Então, com relação a isso, meio que o processamento técnico, de fato, fica em segundo plano. Não que não seja importante, né? Mas o que importa é o acesso àquele acervo que está ali. Então, a gente tem aqui as fichas, né, Ariadna? Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa classificação de cores, como é que ela está ligada aí a esse cadastro dos usuários, né? Pode tá com você. Só um pouquinho de detalhe aí sobre... Eu não sei se aqui tá com algum livro que eu ia mostrar, porque a gente utiliza, deixa eu só ver se tem algum aqui. Tá. Muitas vezes o analógico funciona melhor do que o digital, né? Essa que é a grande verdade. E no ambiente aí de biblioteca comunitária, a gente tem aí a rotina, né, dos usuários de dar mesmo a permissão, né, para que eles possam consultar o acervo, enfim. Sem se preocupar muito aí com uma organização sistemática por meio aí de um código, né, de classificação. Pronto. Tirei da tela enquanto você foi lá. Pronto. É porque, assim, a gente utiliza, não sei se dá para ver direitinho, mas são as letrinhas iniciais, né? A gente não utiliza aqui a CDD e a CDU. Inclusive, a gente está migrando para o BibliLivre, e lá onde tem a partezinha da CDD e CDU, a gente está colocando as letrinhas, porque não vamos refazer todo o trabalho, né? Vamos facilitar a vida do bibliotecário. Então, aqui a gente bota, né, literatura estrangeira, depois as 3 primeiras letras do autor e depois as 3 primeiras letras do livro, embaixo, exemplar e volume. Coisa simplesinha mesmo. E aqui nas fichas não dá para ver, mas tem exatamente essas informações. E a outra, uma é ficha da biblioteca e o outro é a ficha do leitor. E assim, uma vez eu fui visitar uma biblioteca comunitária e o rapaz que estava lá atendendo, ele perguntou, né, ele falou, eu não sei como é que eu divido, eu não sei se eu divido por gênero, né? É uma literatura, é romance, ou é aventura, ou se eu separo por idades. Aí eu falei para eles, junta tudo, só que você vai criar uma categoria. Tá, o que é melhor para vocês? São as idades? Então, primeiro separa por idades, coloca a literatura infantil, depois a infanto-juvenil. Pronto, agora dentro delas, qual é a outra coisa? É o gênero? Nós vamos buscar o gênero, separa por gênero. Depois, qual é a outra coisa? Será que não fica mais fácil se a gente colocar na ordem alfabética com o nome do autor? Que a gente junta todos os autores? Pronto, tá. E depois,
Não é melhor se além da ordem alfabética do autor, tiver a ordem alfabética do livro, porque cada livro às vezes tem um volume? Aí para ele ficou, isso é mais fácil, né? Pronto, ok, entendeu essa parte. E que tal a gente colocar uma fitinha para cada coisa, para ficar mais fácil de visualizar? Aí ele, então o processo, né, dessa catalogação, às vezes a gente, quando eu fazia a universidade, né, e via lá a CDB, a CDU, eu ficava, meu Deus, como é que eu vou entender isso? Mas depois que você entende a proposta, que é, para que é que eu estou fazendo essa catalogação? Tem um motivo. Pronto, quando eu entendi o motivo, aí as coisas ficaram mais claras, porque eu adaptei. Eu trabalho na biblioteca escolar, e lá eu utilizo o CDD, mas eu adaptei porque eu não preciso de todas aquelas numerações. Eu preciso criar ali, pegar aqueles códigos e deixar facilzinho para os alunos pegarem. O meu objetivo é que eles peguem, né? Então, cada biblioteca a gente trabalha de acordo com os usuários que frequentam a biblioteca. Então, aqui a gente usa tanto as letrinhas e aqui tem as fichas. A gente chega a livro de todo jeito, assim, mas claro que a gente não fica com aqueles desgastados, tá? Por favor, não doem livros desgastados, nem livros didáticos para bibliotecas comunitárias. Por favor, né? Empresta. Você doa aquilo que você quer ler. Se você chegar na biblioteca e ver um livro rasgado, você vai querer ler? Vai, né? Então, a gente aqui prioriza bastante esses livros bem direitinhos. Ó, esse aqui também foi doado. E aí, a gente categoriza por essas coresinhas. E aí, a Cida Fernandes, ela tem muito trabalho relacionado à biblioteca comunitária. Vale a pena ler o que ela vem escrevendo, tá? O que ela vem fazendo, assim, o que ela já fez também. Isso facilita bastante. Eu adoro classificação em cores. Eu uso também lá na biblioteca. Tudo eu coloco classificação em cores, inclusive no acervo digital. O acervo digital aqui é muitos projetos, são muitas coisas, e a gente sempre precisa comprovar em editais, né, nos projetos e tal, tudo conta para portfólio. E aí, às vezes, a gente precisa de uma foto de 2017, de um projeto tal, que iniciou no dia tal e terminou no dia tal. Então, eu fiquei nessa parte de organização, porque demorava muito para encontrar. E aqui eu também utilizo aqueles termos, gente, aquelas disciplinas lá de tesauros, que também era outra assustadora, não é tão complicado, porque você vai aplicar a partir do seu contexto. Quais são os termos que eu uso aqui? Como é que eu crio um código? E lá no Drive, eu uso o Drive, né? E lá ele tem, por exemplo, cada pasta tem a descrição, lá nas informações, onde facilita. E se você colocar lá na hora que você pesquisa, vai surgir o que está pesquisando. E lá, por exemplo, no Drive, a gente criou um código, que aqui era o que o videomaker daqui, o David, utilizava, e eu adorei, que é por ano, né? Bota lá, por exemplo, hoje está acontecendo uma atividade aqui de oficina de contações de história. Então, quando eu for salvar as fotos, vai ficar 2025, 02, 22, oficina com Patrícia Bezerra. Pronto, na hora que eu pesquisar lá, oficina de contações de história vai aparecer. E são os termos, são as coisas que a gente vai que já vinha estudando, né? Que a gente estudou lá em biblioteconomia e hoje vai adaptando. É isso. E essas fichas facilitam muito o nosso empréstimo, mas também não só é demorada, e é fácil também para as meninas que ficam, porque, como eu falei, né? Agora a gente, em fevereiro, vai concluir o projeto de manutenção. As meninas que ficam aqui, elas entendem o processo, como é que faz o empréstimo e tal. A partir de março, a gente não tem mais as meninas, né? Vai de acordo com os tempos dos voluntários. Então, a gente vai pegar todo voluntário que tiver um tempinho de manhã ou à tarde e ele vai aprender como é que faz esse empréstimo. E as fichas, elas também servem para facilitar, enfim. Porque, dentre tantas atribuições que o bibliotecário ou a bibliotecária tem, essa de conceder autonomia para a equipe também toma muito tempo, né, Ariadna? Então, assim, você tem que treinar, tem que capacitar para a melhor forma de atendimento, né? Para que as coisas funcionem quando você não estiver aí, correto? Eu acho que é mais ou menos essa é a ideia dessa parte gerencial, né? Então, de fato, funciona assim, né? Como iniciar? Você tem um vasto acervo, como iniciar a biblioteca comunitária, né? Então, assim, não se prenda a um sistema, né, Ariadna? Então, assim, volta-se para as fichas, né? Que dão certo, como a gente viu aqui nessa apresentação,
né? Tem gente, Edivanda, que só o caderninho funciona. Aqui quem faz todo esse processo, né, é a Patrícia, ela que é a diretora aqui da biblioteca, e tipo assim, a gente tem um grupo onde as meninas têm dúvida, esse livro é igual a esse, eu posso emprestar assim, eu posso fazer isso? E aí a gente vai ajudando a partir desse grupo, tirando dúvidas, mas é a Patrícia que está bem à frente. E nas bibliotecas que eu fui, tinha uma que ele só colocava o nome, né? Pessoa tal, pegou o livro tal, tem que devolver tal dia. E já funciona também. É um processo, é uma ficha, não está assim padrãozinho, porque é diferente. Eu falo aqui muito que a Sonho Azul tem o privilégio de ter 2 bibliotecárias disponíveis para realizar todo esse trabalho, porque não é fácil, a gente sabe que não é fácil como é que é esse processo de catalogação. A gente tem muita coisa para fazer. Temos um acervo de 1.700, mas tanto esses livros aqui, como uma estantezinha que está ali atrás, está abarrotada de livro, para poder a gente catalogar. Só que nos falta tempo, né, para poder realmente se dedicar a esse trabalho. Mas aí a gente vai ensinar um ao outro, chamando, vem ser voluntário, para poder deixar esse acervo disponível, que não adianta. Eu uma vez ouvi essa frase, né? Livro parado na agenda é só um bloco, ou livro parado na estante é só um bloco de papel. Ele tem que estar por aí. Circulando, né? Circulando. Sobre doações de livro didático, né? Me perguntam muito o que fazer com livro didático, querem doar. Eu tô dizendo isso porque eu perguntei a Ariadna, né? Extraoficialmente, o Ariadna recebe livro didático? Diga aí para a comunidade aí qual é a sua visão, a sua orientação, Ariadna. Eu acho que é buscar locais que utilizem realmente, né? Aqueles mais usados, gente, já bota lá no descarte, leva lá para os descartes, porque não tem como a gente estar reutilizando livros, por exemplo, muitos antigos, né? Agora aqui é porque a gente não tem muito espaço, mas a gente tem um projeto Alfa Letrando, que se conseguíssemos um acervo de livros didático, para o nível de alunos que a gente tem, né, para a idade deles, daria para utilizar. Só que aí chega, é um livro do 7º, aí é um outro do 3º, porque geralmente é uma pessoa que vem e aí traz o livro da formação do filho, né? Primeira, 7ª, metade, né? Então não funciona para a gente aqui. Aqui o importante mesmo são as literaturas. Né? Esses livros didáticos, vamos buscar um local que já, não sei se tem algum projeto de reforço para alunos que aí funciona, ou então leva realmente para os descartes mesmo, e não tenha problema, às vezes as pessoas, mas é uma coleção tão linda. Uma vez agora, acho que essa semana, uma pessoa lá do trabalho me mostrou, eu tenho essas revistas aqui, cara, revistas antigonas, assim, é uma coleção, eu tô com tanta pena de jogar fora. Aí eu, mulher, mas jogar fora mesmo, a poeira que deve estar. Vai jogar assim, né? Vai jogar, porque é prejudicial, inclusive, para ela. Né? Que aí tem umas coleções, gente, se tá com poeira, aí vai doar para outro local cheio de poeira, não tem como, descartem. Adotem essa palavra. Vamos descartar, vamos criar coisas novas e doar realmente aquilo que serve. A Ariadna tá lá no espaço, tá tendo uma atividade aí também, paralelo, né, Ariadna? Por isso que nós ouvimos aí algum barulho aí externo no decorrer da gravação. Pronto, então pra gente fechar, política de doação, já que a gente entrou nesse assunto, né? Como seria? Se quem estiver nos assistindo, nos ouvindo, tem interesse, né? Já leva em consideração que é um livro em bom estado, mas em questão de documentação, como é o recebimento? Não, a gente não temos exatamente. Eu vou até abrir aqui no site, que no site a gente informa direitinho. Porque ela tem os contatozinhos nossos, cadastro, renovação. Tá. Okay. Pronto, gente, aqui é o nosso site. Ele é feito bem de forma simples mesmo, mas tem as informações, né? A gente colocou os critérios de doações. A biblioteca recebe diversos tipos de livros, mas temos preferência por livros de literatura, bem como obras temáticas diversas, como cultura, lutas sociais, folclores. Os livros devem estar em bom estado, com capa, lombada, miolos, né, preservados e limpos. O que é que a gente não recebe? Que a gente colocou aqui tudo que já veio e a gente colocou. Não, isso a gente não quer. São livros de conteúdos desatualizados, às vezes recebemos muitos de medicina. Gente, a medicina vai mudando bastante, né? Não funciona.
livros com páginas rasgadas, arrancadas, rabiscadas, fotocópias de livros xerox, o que a gente recebe de apostilas, também desatualizadas, trabalhos acadêmicos, livros didáticos, enciclopédias e livros com mofo. Mofo também a gente já foi buscar uma vez no local, estava muito mofado, aí a gente devolveu para a pessoa. Em caso de dúvidas, tem o nosso Instagram e aqui está o nosso e-mail, tá? Podem entrar em contato com a gente. E não só para nós aqui, né? Mas eu acho que para todas as bibliotecas, né? Pensar o que é que você vai doar para essa biblioteca. Aqui também a gente tem um bazar justa, e a gente também às vezes faz a campanha para receber roupas, né? Essas roupas também têm que estar em boa qualidade. O que a gente doa, às vezes, é o que a gente quer receber também. Não é porque não tem serventia que eu vou doar aqui. Isso não é boa ação, tá? Boa ação é outra coisa. Vamos pensar direitinho aí. Ariadna, é muito bom lhe ouvir, né? Eu acho que a gente já se acompanha profissionalmente aí há muito tempo. Acho que há uns 7 anos, né? Já. Desde o teu. Acho que desde o teu terceiro semestre, não sei, segundo. Né? É muito bom ver uma profissional como você, bem-sucedida na área, né? É o que a gente deseja para os nossos colegas, não apenas nesse dia 12 de março, né? Mas no decorrer aí da caminhada profissional. Então, o seu recado, Ariadna, para a nossa categoria, nesse nosso dia. Deixa aí você com as considerações finais, para a gente encerrar esse momento. Tá, primeiro eu queria agradecer, Giovanni, pela oportunidade, né, de estar falando sobre esse projeto, sobre o Instituto em si, que as pessoas eu acho que deviam conhecer mais as histórias, né, do nosso Ceará, a história da nossa cidade. Às vezes a gente busca ajudar uns projetos fora e não vê o que é que está ao nosso redor. Né? E para os bibliotecários, felicidades, né, o nosso dia, mais um ano de luta também, e vamos conhecer mais esse ambiente. Cada vez que passa, assim, cada vez que eu leio um artigo, uma coisa, eu percebo o quanto a nossa área, ela abrange coisas, são tantas possibilidades que a gente pode tanto atuar, quanto aprender, né, existe como se fosse um universo em cada categoriazinha, assim, só na biblioteca comunitária é muita coisa, é muito vasto. Então, eu convido, na verdade, vocês, bibliotecários também, a estarem indo em bibliotecas comunitárias, em conhecendo. A gente tem um projeto chamado Conhecendo Bibliotecas, e a cada biblioteca que a gente visita é maravilhoso, abre assim a nossa mente de uma forma esplêndida, porque a gente não tem noção do que aquele bibliotecário vivencia, do que ele faz. Às vezes a gente vê a biblioteca, mas quem está por trás somos nós, bibliotecários, atuando, quebrando a cabeça para ver como é que vai resolver tal coisa, como é que o público chega, como é que a gente atrai. A gente vê que sabe-se, né, na verdade, que o Brasil é um país de poucos leitores, e os livros, inclusive, é uma coisa que eu estava observando, está cada vez mais caros. A gente vai comprar um livro hoje com R$50, é bem complicado encontrar. Então, são esses espaços que disponibiliza, são as bibliotecas comunitárias, as bibliotecas públicas, né, então, vamos frequentar. Quero desejar para os bibliotecários também um ótimo dia, e vamos, né? Vamos que vamos. Vamos valorizar os espaços, né, colega? Sim, sim. Eu não queria encerrar a live não, mas tem que encerrar, né? Obrigado, Ariadna, muito obrigado, sucesso. A você que nos assistiu, que nos ouviu até aqui também, muito obrigado. Temos aí mais palestras, né, aqui nesse dia 12 de março, por favor, fique conosco, dê seu like, compartilhe, nos ajude aí no engajamento aqui do nosso projeto Cocriando, tá? Eu encerro com a vinheta produzida, dentre várias, tem um portfólio de vinhetas aí da Ariadna, essa grande colega, grande bibliotecária, que nos presenteou aqui com a sua palestra. Obrigado, colega, até a próxima, viu? Até mais. Sucesso!